Dando prosseguimento ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar e meditar do capítulo 49, mas vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui com o estudo do livro de Gênesis, que neste dia o Senhor me abençoe, Senhor, me dê sabedoria, inspiração, e que cada pessoa que vai ver e ouvir, ela possa entender o que a Tua palavra diz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então hoje vamos começar com o capítulo 49. Diz assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então aqui, esse capítulo 49, ele nos transporta para um momento de grande significado na narrativa bíblica, na história aqui da vida do povo de José, porque é nesse ponto aqui da história que Jacó, também conhecido como Israel, ele encontra-se à beira da morte e ajunta seus filhos, todos eles, ao seu redor, para transmitir-lhes bênçãos e profecias que mudarão o destino das 12 tribos de Israel, porque os filhos de Jacó, ou seja, os filhos de Israel, que Israel era a futura nação que iria se formar com essas 12 tribos, e o novo nome de Jacó, porque Jacó, quando ele teve um encontro com Deus, quando a gente viu em capítulos anteriores, quando ele teve aquele encontro com aquele anjo, ou se foi o próprio Deus que teve ele face a face com Deus, Deus transforma o nome dele, muda o nome dele de Jacó, aquele que é suplantador ou enganador, para um novo nome, Israel, que significa aquele que fala com Deus. E aqui Israel, ou seja, Jacó, está no final de sua vida, no leito de morte, e ele junta todos os seus filhos, os 12 filhos, para transmitir bênçãos e profecias, porque ele sabia que o destino no futuro da nação de Israel estava a cargo dos seus 12 filhos, das 12 tribos de Israel. Então, esse ato, que é um ato simbólico de reunir seus filhos, isso era uma tradição na cultura judaica, onde um homem, o pai, quando estava à beira da morte, ele fazia isso, ele reunia todos os seus filhos ao redor da cama, do leito, e ele abençoava todos os seus filhos. Era um ato simbólico esse ato simbólico de reunir seus filhos era um gesto de amor e preocupação de um pai que desejava deixar uma herança, né? O pai, ele se preocupava em deixar uma herança espiritual duradoura para a sua descendência. E esse ato simbólico acontecia quando ele estava no leito de morte, onde ele iria abençoar todos os seus filhos. Era como se ele estivesse transferindo para os seus filhos uma bênção espiritual para que eles continuassem a jornada da vida, a jornada da descendência daquela pessoa que estava ali no leito de morte e que estava próximo de sua partida. E então a gente vê aqui que Jacó, ou seja, é importante a gente lembrar que Jacó, que significa aquele que suplanta ou aquele que luta com Deus, porque ao longo de sua vida Jacó passou por muitos desafios, provações, inclusive uma luta física com um ser divino, né, que muitos acham que foi um anjo, outros acham que foi o próprio Deus. E por isso que o nome é Israel, que ele é onde ocorre a transformação do seu nome, porque Deus disse que ele não iria mais se chamar Jacó, mas sim Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. Portanto, a reunião de Jacó aqui com seus filhos, neste momento, não é apenas um ato de um pai, mas também um ato de Israel, aquele que teve um encontro divino e cuja vida foi marcada por uma jornada significativa no seu campo espiritual, ou seja, Jacó ele teve uma transformação de vida, né? Então o ato agora de abençoar seus filhos antes de sua morte
Era uma prática antiga, sagrada, que carregava consigo um profundo simbolismo. Isso tinha um simbolismo muito grande na tradição daquela cultura. Então, nessas culturas antigas e também na tradição judaica, a bênção de um pai era vista como uma transmissão de autoridade espiritual, proteção divina e um futuro, uma visão do futuro, de um futuro bom para os seus filhos. Ou seja, as bênçãos proferidas por Jacó não eram apenas desejos de prosperidade material, mas revelações inspiradas por Deus sobre o caráter e o destino de cada filho. Então nós vamos ver aqui que ele começa um relatório dizendo características de todos os seus filhos. Ao reunir aqui seus filhos, ele demonstra seu desejo de garantir que a promessa de Deus de fazer deles uma grande nação seria cumprida. Ele não estava apenas passando um testemunho, mas também estabelecendo as bases para a continuidade da aliança de Deus com o seu povo, aquele povo escolhido, porque Deus escolheu esse povo. Então essa reunião simbolizava a transição de liderança, né? De uma geração para outra, de uma antiga geração para uma geração mais jovem. Então aqui nós vemos que ele começa essa bênção, onde ele começa a destacar, ele começa a nos presentear com um dos momentos mais importantes aqui, porque à medida que Jacó, o patriarca, que passou por inúmeras provações, ele vai agora enumerar cada um dos seus filhos, né? Ele começa as profecias e bênçãos individuais, ele começa com o seu primogênito Rúben. Então no versículo 3 começa: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Ele começa fazendo um relato de quem era aquele seu filho Rúben. Ou seja, essa avaliação reflete a ação passada de Rúben. Até o versículo 7, ele vai, até o versículo 4, ele fala a respeito de Rúben, né? Ou seja, ele fala de uma ação passada que Rúben, que teve um relacionamento imprudente com as concubinas de seu pai, né? No entanto, essa não é apenas uma repreensão, é uma bênção que ele reconhece a posição do seu primogênito Rúben, embora ele tenha perdido devido às suas ações. Em seguida, Jacó começa a abençoar Simeão e a Levi, no versículo 5, diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Aqui, ele começa a demonstrar grande zelo, falando a respeito de Simeão e Levi, quando eles se vingaram de sua irmã Diná. No entanto, Jacó censura a sua violência, chamando-a de maldita, e profetiza que eles seriam dispersos entre as tribos de Israel. E essa profecia se cumpriria quando Simeão e Levi não receberam territórios próprios, mas foram dispersos por todo o território israelita. Então, do versículo 5 até o versículo 7, ele está falando a respeito de Simeão e Levi. No versículo 8, ele começa a falar agora de Judá. Aí ele diz: a bênção dada a Judá aqui é notável. Pois ele revela que dele, de Judá, viria a liderança e o cetro real. Jacó aqui profetiza que o cetro não se apartaria de Judá até que viesse a Siló. Ele começa: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a sua vis de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho da presa, subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Ele está falando que da tribo de Judá, da tribo de seu filho Judá, viria o Cristo. Ele está falando do nascimento aqui de Jesus Cristo. Ele diz:
Ele amarrará o seu jumentil à vide, o filho de sua jumenta, a videira mais excelente, lavrará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Então aqui Jacó está profetizando que da tribo de Judá, seu filho, viria Jesus, ou seja, essa profecia destaca a importância de Judá na história de Israel, culminando na linhagem real que levaria ao rei Messias. Aí do versículo 13, ele começa a falar do seu filho Issacar e de Zebulon, e diz assim: Zebulon habitará na praia dos mares e servirá a porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. No versículo 14, ele fala de Issacar. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Ou seja, agora ele começa a falar do versículo 13 até o versículo 21, ele fala as bênçãos que são referidas a Issacar, a Zebulon, a Naftali, a Dan, a Gade, a Aser, a Naftali. Ou seja, ele revela características e destinos únicos para essas tribos, né? E essas bênçãos individuais, elas contribuem para a diversidade e identidade das futuras tribos de Israel. E a profecia para José começa a partir do versículo 22, onde ele fala a respeito de José. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fome. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Ou seja, a profecia para José é especialmente rica em detalhes, escrevendo como um arqueiro valente, cujos ramos se estenderão sobre o muro. Ou seja, Jacó reconhece a singularidade de José e prevê sua prosperidade e influência. Essa profecia seria cumprida quando José se tornasse uma figura de destaque no Egito, sendo que José aqui já estava sendo uma figura de destaque, né? Era como se ele tivesse estava profetizando uma coisa que ele já estava vendo na vida de José. E por fim, no versículo 27, ele fala a respeito de Benjamim. Diz aqui: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Ou seja, no final aqui, ele está abençoando o seu filho Benjamim, seu filho caçula. E ele descreve aqui Benjamim como um lobo devorador, possivelmente aludindo à sua tribo valente. A bênção de Benjamim destaca sua importância dentro das 12 tribos de Israel. Ou seja, o capítulo 49 nos apresenta uma série de bênçãos, né? E aqui no versículo 28 diz assim: são estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais. Ele começa agora dando instruções. Jacó, ele começa a instruir seus filhos o que é que eles deviam fazer quando ele falecesse. Ou seja, ele ali estava à beira da morte e suas palavras finais, elas são carregadas de importância espiritual e emocional, pois ele não apenas abençoa seus filhos, mas também ele lhes dá orientações sobre seu destino e seu papel na história de Israel. E aqui nós vemos que ele começa a pedir para que ele seja sepultado junto a seus pais, lá na caverna de Macpela, em Hebrom. Aí ele diz, no versículo 30, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo é a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos,
recolheu os pés na cama e espirrou e foi reunido ao seu povo. Ou seja, ele depois de dar todas as instruções, porque ele desejava ser enterrado no mesmo lugar onde Abraão e Isaac, os patriarcas anteriores, ou seja, seu pai, seu avô, foram sepultados. Isso não é apenas um ato de reverência aos seus ancestrais, mas também um gesto de fé, mostrando sua convicção na promessa de Deus que a terra de Canaã seria a herança de sua descendência. Além disso, Jacó faz questão de ressaltar que a sepultura desejada, que ele queria, onde ele fosse sepultado, estava fora do Egito. Ou seja, não era no Egito que ele queria ser sepultado. Ele queria que José prometesse a ele, né, que José levasse ele para ser enterrado lá na terra de Canaã. E nós vamos ver que no próximo capítulo, José faz tudo aquilo que o pai dele pediu. E eles vão enterrar o pai dele lá na terra de Canaã. Então, o que é que nós podemos ver aqui com esse capítulo 49, né? Nós vemos que ao ler as bênçãos de Jacó para seus filhos, né? Começamos o capítulo onde Jacó começa abençoando cada um dos seus filhos. Aqui nós somos lembrados da importância de orar pelos nossos familiares, né? Pela família, ou seja, quem é pai e mãe que tem filhos, deve orar por seus filhos, entregando seus filhos a Deus, né? Porque é Deus que concede bênçãos específicas a cada membro de nossa família, reconhecendo suas necessidades individuais e desafios. Nós temos também que pedir a Deus sabedoria, saúde, proteção, né? Dentro da nossa família. Isso é um motivo valioso para que nós possamos nos dedicar pedindo a Deus, né? Para que nossa família ela seja unida, que os laços se fortaleçam, que todos cresçam em graça e sabedoria, amor e graça, principalmente quem tem filhos, quem é pai e mãe de filhos, tem que orar por eles, para que eles cresçam no amor e na graça do Senhor Jesus. Aqui nós vimos que as profecias individuais dadas por Jacó a seus filhos, ela destacam a singularidade de cada pessoa. Jacó conhecia um por um, né? As peculiaridades de cada filho, ele ia determinando aqui, à medida que ele ia relatando as bênçãos, ele ia falando a respeito de cada característica, de cada singularidade de cada filho seu. E isso nos leva a pensar o seguinte, que quem é pai, quem é mãe, ele tem que ter essa capacidade, essa compreensão e aceitação, né, das pessoas. Nós temos que pedir a Deus para reconhecer e celebrar as diferenças individuais em nossa sociedade, mas principalmente dentro de uma família, em vez de julgá-los, né? Nós temos que pedir a Deus para que nós possamos aprender a valorizar as características únicas de cada pessoa. Cada pessoa, ela tem características únicas, características que só ela tem. Então nós temos que respeitar, aceitar, e se aquelas características daquele filho, daquela pessoa não estão de acordo, alinhados com a palavra de Deus, então nós temos que orar para que essas características, essa singularidade daquela pessoa, elas sejam alinhadas com a palavra de Deus, porque assim nós vamos contribuir para um mundo mais inclusivo e compassivo. Nós temos que orar pelas pessoas. Aqui as instruções de José também sobre a sua sepultura, né? Nos lembra da importância de preservar nossa fé e tradições espirituais. Nós temos que orar, assim como Jacó, ele desejava ser sepultado em um lugar que representasse sua fé, para que ele pudesse manter suas crenças e tradições, né? E nós também temos que orar pedindo a Deus, né, que nós tenhamos também, assim, quando nós estivermos no final da nossa vida, que nós possamos pedir a Deus para que tudo ocorra, né, de acordo com a vontade de Deus, quando a gente for fazer a passagem dessa vida para a vida da eternidade, para a glória. Então, que nós tenhamos a certeza, a convicção de que nós, ao partirmos,
nós estaremos na glória, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. Então, essa convicção nós temos que ter aqui em vida. Quantas pessoas chegam, às vezes, no final da vida, no leito de morte, mas estão lá revoltadas, não aceitam, né? Então, nós temos que orar para que nós possamos, quando chegarmos no final da nossa vida, quando estivermos na beira de um leito de morte, nós estejamos contentes, felizes, porque nós estamos apenas partindo de uma terra para um lugar melhor, para a glória de Deus, onde nós vamos estar com Deus, habitando na glória. Nós não temos que ter medo no final da nossa vida, ao contrário, nós temos que estar contentes porque nós estaremos indo para um lugar melhor, para os braços do nosso Deus, para a glória. É assim que Jacó se sentia, mas ele tinha um último desejo. O último desejo dele foi querer que ele fosse sepultado na mesma sepultura onde foi sepultado seu pai Isaac e seu avô Abraão. Por quê? Porque ele sabia da promessa de Deus que eles iriam habitar, eles iriam estar na terra, a terra de Canaã era deles. Então ele fez esse último pedido. Por quê? Porque ele estava habitando numa terra estrangeira, ele estava no Egito. Então ele queria que fosse sepultado lá na terra de Canaã. E isso é o que nós vamos ver no próximo capítulo, no capítulo 50, onde José vai fazer todo o esforço para levar o corpo de seu pai para ser sepultado lá na terra de Canaã. E é isso que nós vimos aqui no capítulo 49, amém?